Eu vou fornecer aqui um método que vai permitir a você esboçar o gráfico de uma função polinomial de segundo grau com uma certa riqueza de detalhes. E esse método se baseia em 5 passos mais uma sugestão que estão resumidos aqui nessa tela. A primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que a expressão da tua função realmente é uma expressão polinomial de segundo grau. Ou seja, tem esse formato aqui. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Esses números a, b e c são reais e ainda o a tem que ser diferente de zero. Mas por quê? Se o a for zero, então 0 vezes x ao quadrado é zero e você não tem mais uma função polinomial de segundo grau. Você vai ter no máximo a possibilidade de ter uma função polinomial do primeiro grau. No máximo. E aí já é outra história. Nessa situação aqui, eu vou considerar o domínio dessa função como sendo o conjunto dos números reais. E quando isso acontecer, o gráfico de funções quadráticas é uma parábola. E essa parábola tem uma concavidade, que pode ser para cima ou para baixo. E o que vai determinar qual é o tipo de concavidade que ela tem? Ora, você vai olhar para esse número que multiplica o x ao quadrado, que é o a. Se o a for maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o a for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Então aí você já tem um ponto de partida para esboçar seu gráfico. Mas logo em seguida vem a questão. O eixo x intercepta esse gráfico em quantos pontos? Ora, quem vai responder essa questão é o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse valor do delta aqui, então, você obtém a partir dos valores que estão lá na expressão da função. Caso esse delta seja maior do que zero, então o eixo x vai interceptar 2 vezes o gráfico da função, sendo que você vai ter uma situação que eu estou indicando aqui na esquerda, para o a maior do que zero e 2 intersecções, ou para o a menor do que zero e 2 intersecções. Caso você calcule o delta e ele seja igual a zero, então o gráfico e o eixo x vai ter apenas um ponto em comum. E você terá uma dessas duas situações que eu estou indicando. Se o delta for menor do que zero, então não há intersecções entre o eixo x e o gráfico da função. Mas ocorrendo delta maior ou igual a zero, a pergunta é: essas intersecções ocorrem onde lá no eixo x? E aí você pode responder a esse tipo de questão usando essa fórmula aqui. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Eu vou lembrar que isso só ocorre quando o delta é maior ou igual a zero. Você está determinando lá no eixo x onde ocorrem as intersecções. E se o delta for menor do que zero, não há intersecções. Existe um ponto especial também em cada parábola que é chamado vértice. E esse vértice aí, quando você desenha uma linha vertical passando por ele, você tem um eixo de simetria para a parábola. Ou seja, é como se ela fosse espelhada. A parte da esquerda e a parte da direita são como se fosse objeto e imagem perante um espelho plano. E o vértice tem coordenadas especiais, que são dadas por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Esse daqui é o valor da abscissa do ponto, que é o vértice, e esse outro é o valor da ordenada do ponto, ou seja, a altura do ponto em questão. E por fim, se você desenhar uma linha vertical passando justamente no valor x igual a zero, você tem um eixo, que é o eixo y. E esse eixo y tem uma intersecção com o gráfico. Essa intersecção vai ocorrer sempre em 0, c. Ah, mas qual que é a novidade aqui? É que o c é aquele último coeficiente lá da expressão da função. Então a gente desenvolveu até agora 5 passos para representar no gráfico um bocado de informações a respeito dessa função. No entanto, quando o delta for menor do que zero, e se você não desenhar o vértice ali também, fica difícil você identificar qual que é a abertura, o grau de abertura dessa parábola, digamos assim. Por quê?
Porque quando você muda o valor do A que multiplica o x ao quadrado, a abertura da parábola muda. Eu vou deixar inclusive uma videoaula que ilustra isso aqui na descrição dessa. Caso você queira representar mais alguma informação a respeito dessa parábola, nada impede você de desenhar um ponto a mais. Com isso, você tem outro parâmetro para identificar várias características dela. Vamos construir alguns gráficos de acordo com esse método. Vou deixar o link da próxima videoaula em que eu faço isso aqui na descrição dessa.